Olá, meu nome é Giovanni de Matos. Estou aqui para vos explicar, não é, a diferença entre expressões entre Angola e Brasil e certas palavras que se utilizam no português do Brasil e no português de Angola, que muitas das vezes significam a mesma coisa, outras vezes não é, tem um outro significado. Então, eu juntei aqui 13 palavras, não é, mínimas, que podemos, não é, notar, não é, entre português de Angola e o português do Brasil. E se vocês gostarem, cliquem no meu canal, não é, e vão entender, vão conhecer mais a cultura, a linguagem, não é, de Angola. Por exemplo, para nós começarmos, não é, temos calão. Calão é uma expressão para dizer tipo gíria no Brasil, por exemplo. Para se dizer gíria, em Angola se diz calão. Calão é uma forma de dizer gíria, ok? Aí começa a diferença. Por isso é que não, muita gente sabe que em Angola fala-se português, no Brasil fala-se português, mas muitas vezes os brasileiros não entendem. Temos um outro exemplo que é a palavra fixe. Por exemplo, no Brasil, para se dizer legal, para se dizer, por exemplo, maneiro, tá legal, tá maneiro em português, não é de Angola, se diz tá fixe. Se diz tá fixe, ou se você quiser pode dizer tá numa. Isso faz parte do calão. Tá fixe, podes utilizar para qualquer outra pessoa com quem você estiver a falar, ok? E no Brasil, para se dizer, não é para entrar de acordo com alguém, para dizer sim, em Angola, não é no fluxo da juventude, não é naquele meio dos jovens, se diz muito pouco essa palavra sim, que é em português mesmo. No Brasil se diz sim, não é? Em Angola se diz ya. Tudo para os angolanos é ya. Ya, tá fixe. Por exemplo, para dizer sim, tá legal. Em Angola se diz ya, tá fixe. Ok? Ok, vamos seguir na terceira palavra que é muito. No Brasil se diz, para se dizer muito, no Brasil se utiliza essa palavra. Pá, tá muito maneiro, não é? Tá muito legal. Em português, que é o português de Angola, se diz está bué fixe. Muito é bué, ok? Nós angolanos utilizamos bué para nos referirmos a muito. E se queremos formar uma frase, por exemplo, é muito legal esse negócio. Nós dizemos é muito fixe, ok? Agora, no Brasil, não é, ou em Angola, se você quiser chamar alguém de amigo, você tem que dizer camba. Camba significa amigo. Camba, amigo. Tem que prestar bem atenção. Camba significa amigo. Agora, a outra palavra que se utiliza em Angola, não é? E no Brasil também tem uma outra palavra, mas é a mesma coisa, não é? No Brasil se diz moleque. Moleque se refere à criança. Em Angola, para se referir a uma criança se diz candengue ou ndengue. Tem também uma outra expressão que no Brasil, que no Brasil não se pode dizer, que é puto. Puto em Angola é criança, é menino, não é? É candengue, é um puto, é um dengue, não é? Por exemplo, esse meu puto está com 15 anos, entende? É normal dizer isso, não tem nenhum problema. E ndengue, candengue é a mesma coisa, como no Brasil se diz, se refere a moleque, ok? Ok, agora, existe uma expressão que se utiliza, é muito importante, essa expressão é muito importante para os angolanos e para todo aquele que quer entender ou quer conhecer o português de Angola, que é cota. Cota, nós nos referimos para todos aqueles que são nossos mais velhos. Por exemplo, se eu tenho um irmão mais velho de 2 anos, ele é meu cota. Cota é para todos os sexos,
quer dizer, seja macho, seja fêmea. Por exemplo, a irmã da minha mãe ou o primeiro filho do meu pai é meu cota. Se eu conheci, por exemplo, uma moça ou uma senhora de 35 anos, de 40 ou de 29, se eu tenho 20 anos, eu posso dizer, olha, conheci uma cota, ok? Ou, por exemplo, eu conheço um cota. Cotas é para se referir aos mais velhos, é um modo formal para se dirigir aos mais velhos. É típico angolano. Se você quer aprender o angolano, quer aprender a língua angolana, sem saber essa palavra, meu irmão, zero. Agora, espero bem que vocês tenham entendido cota. E uma coisa que no Brasil é muito comum, não é? Uma coisa que no Brasil, você tem que entender bem isso, que no Brasil é muito comum utilizar, e em Angola também é muito comum utilizar, só que são duas coisas diferentes, ok? No Brasil, para dizer negócio, por exemplo, esse negócio aí da parada gay, por exemplo, esse negócio aí não é dos teus tênis, esse negócio aí não sei lá mais o que, entendeu? Para você falar negócio, em Angola se diz mambo. Ou esse mambo mais é como, ok? Ou é aquele mambo, Mambo se diz coisas, para se utilizar coisas. Não, ok? Tem um negócio aí que está me complicando. Os brasileiros utilizam isso. É esse negócio aí de homem ficar a costurar, não é? Em Angola se diz esse mambo. Mambo quer dizer negócio, como o brasileiro utiliza, que no geral seria coisa, não é? Isso é muito importante, porque o angolano utiliza sempre isso, assim como o brasileiro utiliza. Negócio daqui, negócio daí. Está me fazendo lembrar a pegadinha do Marquinhos. Então, mambo significa negócio. E eu já expliquei o que é, o que significa. Agora, tem a próxima palavra que quer dizer alguém quando não trabalha, não é? No português normal, é alguém que está desempregado. Não sei como é que se utiliza no Brasil, se é mesmo desempregado, mas nós em Angola chamamos kunanga. Kunanga é aquele que não trabalha, um jovem, não é? Seja solteiro ou casado, desde que não trabalha é kunanga. Agora, se ele é casado, não faz nada, a mulher quem trabalha para ele, aí tem outro nome. Se ele vive maritalmente, tem tudo, não é? A mulher faz tudo para ele tem outro nome, já não é kunanga. Ele é kunanga, ele sozinho é kunanga, mas as pessoas chamam ele de pacheco. É um pacheco. Pacheco é aquele que não faz nada, a mulher cuida de tudo, ok? Não trabalha, não faz nem dever de casa, não faz nada. É um pacheco. Agora, no português normal, que todo mundo conhece, para se dizer casa, para você falar casa, essa é a minha casa, não é? Em angolano, que é o calão, que é a gíria, se diz cubico. Cubico. Cubico quer dizer casa. Em Angola, para se dizer casa, se diz meu cubico, ok? Se diz meu cubico. Esse cubico é de quem? Não, esse cubico é desse senhor. Esse cubico é da minha cota, ok? Cota eu já expliquei. Então se diz cubico. Ou, se você não quiser dizer cubico, pode dizer mbans. Só que mbans é já um pouco mais aprofundado, não é? Para quem conhece mesmo. Porque tem pessoas que você diz meu mbans, não vai entender. Cubico é o general, não é? Agora, falta a palavra que é boleia. Boleia, se calhar os brasileiros não sabem o que quer dizer boleia. Boleia, como os brasileiros utilizam, quer dizer carona. Carona, boleia, uma garota, por exemplo, você pega uma garota na esquina, na rua, você pode dar uma carona para ela, não é? Eu quero uma carona. Essa carona nós chamamos boleia. Ok, agora a penúltima palavra, não é? Que é a comida. Comida. O que quer dizer comida no português e angolano? Em Angola, comida nós chamamos pitel. Pitel. Ok? Eu preciso de um cumbu para comprar pitel. Eu já fiz uma... Cumbu quer dizer dinheiro. Ok? Para vocês entenderem. Cumbu quer dizer dinheiro.
Pitel, comida. Quer dizer, preciso de um dinheiro para comprar comida. Ok? E a última palavra para nós terminarmos é, para se dizer país de origem, ok? País de origem. Por exemplo, eu sou do Brasil. Um brasileiro, não é para dizer não. Eu tenho que voltar para minha banda. O Brasil que está fora do Brasil. Ele diz, eu tenho que voltar para minha banda, ok? Ele quando diz isso, quer dizer que quer voltar para o Brasil. Em Angola, por exemplo, se eu ouço uma música, eu estou fora do Brasil, eu estou em Roma. Se eu digo, tenho saudades da banda, eu não estou a falar que tenho saudades da banda de música, não. Eu estou a falar que tenho saudades de Angola, ok? É mais ou menos isso. País, banda. Ué, estou na banda, quer dizer, irmão, estou em Angola. Ou pode dizer também Ngimbi. Ngimbi quer dizer também país, quer dizer Angola. Banda, Ngimbi quer dizer Angola. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei. Inscrevam-se no meu canal. Meu nome é Giovanni de Matos. Se vocês gostaram, eu posso continuar a mandar ou a trazer ou a vos mostrar mais palavras, não é? Do nosso português angolano, e tenho certeza que vocês vão gostar, que é um calão muito bonito, bacana, maneiro, como vocês quiserem. Então valeu e paz e amor aí para vocês. One love.